Olá, amigos do canal Verdade Revelada 2.0. Hoje estamos lançando mais um vídeo com mais um assunto polêmico que existe dentro da religião. É sobre uma mentira que a religião insiste em pregar e em colocar em seus dogmas. E é um tema bem polêmico também. O assunto de hoje do vídeo nós vamos falar sobre o inferno, a condenação eterna do inferno. Essa questão que a religião fala, que o homem pecador, o homem ímpio, ele ficará eternamente sofrendo o inferno, que ele vai passar séculos e séculos e milhões e bilhões de anos no inferno queimando ali, sofrendo uma agonia. Enfim, é sobre essa questão do inferno que vamos falar hoje. Será se, tipo assim, o mesmo Criador, o mesmo Deus, igual a religião fala, o mesmo Deus de amor, misericórdia e bondade infinita, ele colocaria uma pessoa para sofrer bilhões e bilhões de anos, um tormento insuportável no fogo do inferno ali, um sofrimento, uma coisa praticamente desumana, por uma pessoa que viveu 15 anos, 20 anos, vou dar um exemplo, às vezes não conheceu o Criador, às vezes nem foi uma pessoa tão ruim, mas ela simplesmente não acreditou nele. Será que esse Deus tão amoroso e tão justo que o sistema religioso vende, esse Deus tão misericordioso, ele daria uma pena tão desigual assim para uma pessoa, pelo simples fato de não ter crido no Filho dele, essa pessoa passaria bilhões de anos no sofrimento eterno? Então é isso que hoje nós vamos abordar nesse vídeo. Será se esse Deus do sistema religioso é um Deus tão bom mesmo? Aí muita gente vai falar, mas ele é justiça. Será se existiria justiça nessa questão de uma pessoa por 10, 15 anos de uma vida torta, vamos dizer assim, passar bilhões de anos no tormento eterno? Será se é isso que as escrituras falam? Então é o que a gente vai começar a estudar aqui agora. Vocês vão ver que é bem simples, não existe, não é isso que as escrituras falam. A escritura fala sobre a aniquilação do ímpio. A pessoa que pecar, a pessoa que... Pecar não, né? Que todos são pecadores. Mas as pessoas que não aceitam o Messias na sua vida, elas não têm a vida eterna, elas serão destruídas. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Nós vamos fazer um estudo bem amplo aqui e vamos mostrar isso para vocês. Antes de começar o vídeo, né? Só quero falar que hoje estou com um visual novo aqui, ó. Deu uma cortadinha no cabelo aqui. Eu não fui preso, tá? Eu só baixei o cabelo mesmo. Porque acho que esconde um pouquinho mais a careca, fica melhor desse jeito, né? Fica mais fácil para pentear também, não tem que acordar cedo e ficar lá em frente do espelho tentando arrumar o topete, né? Mas enfim, só para descontrair um pouquinho, agora vamos entrar no assunto realmente, tá? Antes de qualquer coisa, vamos tentar entender o que significa a palavra inferno. Qual que é o original da palavra inferno nas escrituras no hebraico? A palavra inferno, que hoje existe nas escrituras, ela provém do hebraico Sheol. Sheol, na verdade, em maioria das vezes nas escrituras sagradas, ela tem uma conotação de sepultura, ou seja, casa dos mortos, onde as pessoas vão quando morrem. Ou seja, a sepultura nas escrituras, inferno nas escrituras, que hoje você vê nas suas escrituras, maioria das referências simplesmente fala de um túmulo, o lugar onde a pessoa está enterrada. Eu vou até dar um exemplo para vocês, uma passagem de Apocalipse, que ela fala assim, ó. Aqui está em Apocalipse... pera aí. Ela está em Apocalipse. Ela fala aqui, Apocalipse 20:14, tá? Ela fala assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá, a morte e o inferno. Não seria um conjunto muito interessante, né? Morte e o inferno. Essa palavra, tenta entender. Como assim a morte? O inferno é um lugar? Então como que o lugar inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre? Isso cai bem? Dá para entender mais ou menos o que fala? Não, né? Então tenta trocar essa palavrinha inferno por sepultura. A morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, a morte é aniquilada, a morte deixa de existir. Deixando de existir automaticamente, a sepultura também deixa de existir. Então, um exemplo, só para vocês entenderem como que essa palavra inferno, ela muitas vezes ela é mal empregada, até de forma maliciosa no sistema religioso, para poder dar uma conotação de lugar de penitência eterna.
Eu acho que o sistema religioso faz isso até para prender mais as pessoas. Tipo assim, se você não estiver na minha igreja, você vai penar eternamente no inferno. Ou seja, o Deus deles é um Deus sádico, é um Deus que se alimenta da tristeza, da tortura do ser humano. É um Deus que vai estar lá a eternidade inteira vendo o sofrimento das pessoas. Acho que deve ficar lá rindo ainda, né? Esse é o Deus do sistema religioso, né? Que parece mais coisa do diabo mesmo, querer ver as pessoas sofrendo, né? Mas enfim, vamos parar um pouco de achismo, vamos ver o que as escrituras falam realmente sobre a questão do inferno, se é o que o sistema religioso diz. Mais uma vez, vamos ver perante as escrituras qual é a realidade, qual é a verdade que as escrituras falam. Eu vou usar 2 versículos aqui que está em Mateus, que é bem o sistema religioso usa bastante para justificar esse sofrimento eterno do inferno. O primeiro está em Mateus 18:8, ele fala assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que ter as 2 mãos e os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Tá, aqui essa passagem já está falando assim, ser lançado no fogo eterno. Aí o Senhor Jesus fala, você vai ser lançado eternamente no sofrimento. Será se esse fogo eterno, ela faz alguma menção realmente a pessoa ficar sofrendo lá eternamente? Será que é isso que o Messias quis dizer nessa passagem? É o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Outra parte que é Mateus 25:41. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui mais uma vez Mateus fala, fogo eterno, tá? O fogo realmente não temos dúvida, que os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre eterno, tá? A questão é o seguinte, será que essas pessoas vão ficar lá a eternidade fritando igual um pastelzinho? Ou será que elas serão aniquiladas? É isso que eu vou mostrar para vocês perante as escrituras. E eu vou começar aqui por Judas 1:7, vamos ver que interessante. Judas 1:7 ali, o escritor da carta de Judas, ele está falando sobre a questão de Sodoma e Gomorra, tá? Então só para vocês entenderem aqui, vou usar a referência, tá em Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a fornicação com aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então a passagem aqui de Judas está falando justamente isso. Que Sodoma e Gomorra foram colocadas sobre a punição do fogo eterno. Então, segundo o sistema religioso, o fogo eterno é um sofrimento, é uma penitência eterna. Então daria o entendimento que Sodoma e Gomorra estariam até hoje queimando, né? Já que o fogo de lá é eterno, então as cidades queimariam eternamente. Então seria essa a lógica do sistema religioso. Que o fogo é eterno, então o sofrimento é eterno. As cidades queimariam eternamente. Todos sabemos que Sodoma e Gomorra não queimou eternamente, né? Sodoma e Gomorra só foram consumidos e depois foram consumidos, o fogo apagou. Porém, o fogo é eterno, o fogo ele continua. Inclusive, se você pegar aqui em Mateus 25:41, ela fala assim, né? O fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. A penitência do fogo eterno, o sofrimento eterno, é justamente essa. Ela foi preparada para o diabo e seus anjos, que é o falso profeta e a besta. Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, claramente que a punição do inimigo, do diabo, é uma, e a dos ímpios é outra. As escrituras separam as duas e deixam bem claro que cada um sofrerá uma punição. O diabo, o enganador de todo mundo, ele não sofrerá a mesma consequência das pessoas que foram enganadas por ele. É isso que a Bíblia vai falar. Então vou pegar aqui, que são bastante passagens, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha aqui para poder acompanhar, tá? Vamos pegar aqui Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Tá. O que seria essa segunda morte agora? Vamos entender o que a Escritura quer dizer com a segunda morte. Inclusive vai ter várias passagens aqui na sequência que falam sobre a segunda morte. O homem, quando foi criado pelo Eterno, ali no Jardim do Éden, ele foi criado com o propósito de não morrer. O homem ele jamais morreria, ele viveria eternamente. Quando Adão e Eva lá, eles comeram lá o fruto e se contaminaram, eles foram fardados a morrer. Eles receberam
eles receberam um castigo que seria a morte, ou seja, eles não viveriam mais eternamente. O Criador também não falou que eles morreriam naquele momento, só que eles não herdariam mais a vida eterna. Eles foram condenados a morrer. Então, quando eles foram expulsos do paraíso, eles viveram lá mais 800 anos, 900 anos por aí, e faleceram. Eles eram nunca para ter falecido. Então, eles faleceram. Então, devido a esse erro de Adão e Eva, o pecado, toda a raça humana ficou fardada a morrer. Ou seja, a raça humana perdeu o direito da eternidade. Como herança maldita, vamos dizer assim, de Adão e Eva, toda a raça humana ficou fardada a morrer. Ou seja, Adão, ele levou toda a humanidade à perdição, à queda. Quando Cristo veio e morreu por nós, ressuscitou, ele exatamente inverteu isso. Então o homem deixou esse estado, essa condenação eterna de morte, para poder ter a ressurreição mediante ele, mediante a fé nele. Então Cristo inverteu essa chave. A eternidade que o homem perdeu, agora ele pode alcançar de novo mediante Cristo. Então a pessoa que for salva no final dos tempos, hoje, ela morreu hoje. Quando Cristo voltar e ressuscitar os seus, essa pessoa não vai mais morrer. Ela ressuscitou, ela morreu uma vez, que a primeira morte é inevitável, todos temos que passar, exceto aquelas pessoas que estiverem vivas na volta do Messias. Mas a primeira morte ela é inevitável enquanto Cristo não voltar. Então todas as pessoas vão morrer a primeira vez. As pessoas que forem salvas, quando ressuscitarem, a morte não terá mais poder sobre elas. Elas viverão eternamente. Já as pessoas que foram pecadores, que foram incrédulos, que não creram no Messias, essas pessoas, hoje elas morrem, amanhã, quando Cristo voltar, elas vão ressuscitar para o julgamento. Aquelas que não alcançarem a salvação, elas serão aniquiladas. Ou seja, elas serão mortas pela segunda vez. Então é exatamente isso que a Escritura fala. A segunda morte. A primeira morte hoje que todas as pessoas passam, e a segunda morte, quando ressuscitarem e não tiver salvação, que será a aniquilação do lago de fogo e enxofre. É uma segunda morte se trata. Não, as Escrituras não estão falando sobre penitência e sofrimento eterno no inferno. E eu vou mostrar isso para vocês, bem claro aqui para vocês. Ó, vamos pegar aqui, ó. Apocalipse 28 e 9 também, tá? Então tem várias passagens agora. Hoje eu vou ficar mais focado nas escrituras mesmo, que as escrituras vão falando, para vocês ir percebendo o que as escrituras falam. Ó, tá falando do diabo aqui, quando ele for preso, né, ali dos 1000 anos, depois ele será solto, né? E ele sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu desceu fogo do céu e os devorou. Aí já no 10 fala assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ó, então entenda. O diabo sai enganando as nações, na batalha de Gog e Magog. Ele junta um exército para tentar tomar a cidade santa. Quando desce o fogo do céu, aqui você pode ver na escritura que separou bem. Os ímpios, as pessoas que estiveram junto na batalha tentando tomar a cidade santa, serão devoradas, serão aniquiladas, exterminadas. Já o diabo, ali nessa questão, ele foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta, e lá o diabo, Satanás, Satã, será atormentado para todo sempre. Esse atormentado para todo sempre, a escritura é bem clara aqui, que se trata da condenação de Satanás. Inclusive vocês vão ver mais para frente um pouquinho, tá? O que aconteceu lá, o diabo ele é lançado no lago de fogo e enxofre, ele é destruído, ele para sofrer o tormento eterno. Depois disso os mortos, os ímpios na nossa época ressuscitam. E na sequência vai falar sobre a condenação deles, ó. Então vamos pegar aqui Apocalipse 26. Ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com eles pelos 1000 anos. Aqui está falando mais uma vez, sobre eles não terá poder a segunda morte. Aquilo que eu falei. Quem for salvo, morreu hoje, quando Cristo voltar, ressuscita, e depois a pessoa, nunca mais a morte terá efeito sobre ele.
Ou seja, não participará da segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre essa pessoa. Já diferente dos condenados, das pessoas que não alcançaram a salvação, que sofrerão a segunda morte. Literal, segunda morte. E não penitência eterna no inferno. Mas vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse 20, 14. 20, 14 a gente tinha até lido para vocês, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, ou seja, a morte e a sepultura, né? Que é aquilo que eu tinha falado naquela hora. Na verdade está fora de contexto aqui, mas só para mostrar para vocês que inferno não quer dizer lugar de tormento eterno, e sim a sepultura, que seria a palavra Sheol no original, né? Mas vamos pegar aqui Apocalipse 21, 8. Ele fala assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, ao que se prostituem e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, a Bíblia está falando aqui, essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre e serão consumadas, serão destruídas, serão aniquiladas. As Escrituras não falam que a pessoa vai ser jogada lá para ficar sofrendo tormento. Não é isso que a Escritura fala. Mas vamos pegar aqui agora, tem várias referências do Antigo Testamento que é bem interessante sobre isso. Vocês vão ver que não fica nenhuma dúvida sobre isso. Ó. Vamos pegar aqui, ó, Salmo 21, 9. Salmo 21, 9 fala assim: no dia em que te manifestares, no dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará e um fogo os consumirá. Salmos 21, 9. Os ímpios serão devorados e consumidos. Consumação, consumado. Vamos pegar aqui, ó, são várias passagens. Ó. Provérbios 10, 25. Passada a tempestade e o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Ou seja, o ímpio já não existe. Não está falando que e o ímpio estará sofrendo no inferno. Não, ele já não existe. Ele deixará de existir. Mas vamos pegar aqui, ó, Salmos 37, 22. Aqueles que o Criador abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados, cortados, consumidos, evaporados. Simples assim. Aqui, agora vamos pegar aqui Salmo 37, 10. Um pouco de tempo e o ímpio não mais existirá. Ele não mais existirá. Por mais que você o procure, não será encontrado. Ou seja, não tem onde encontrar ele, sabe por quê? Porque ele não existirá. Ele será como se nunca tivesse existido. Inclusive tem uma passagem que fala exatamente isso. O ímpio será exterminado, como se nunca tivesse existido na face da terra. Mas vamos pegar aqui, ó, Salmos 37, 38. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para o ímpio não existirá. Ou seja, não existe nenhum tipo de futuro para os ímpios, nem bom, nem mal. Até vou pôr um entre parênteses aqui, vou parar de falar essa passagem e vou dar um exemplo para vocês. Mesmo que a pessoa fosse condenada ao inferno, por mais que o inferno fosse um lugar terrível de sofrimento e dor, se fosse uma vida lazarenta de sofrimento, se fosse um tormento eterno, seria um tipo de vida eterna. Não existe vida eterna sem Cristo. Sem Ele não tem vida, nem boa nem ruim. A vida eterna é Ele. Sem Ele não existe outra opção ao homem, senão a segunda morte e a destruição. Então, essa doutrina da imortalidade independente da alma não é verdadeira. As Escrituras falam que a vida eterna só tem aquele que acredita no Filho. Então, sem Ele não tem nenhum tipo de vida, nem boa nem ruim. A vida está nele. Ele é a vida eterna. Então a vida só pode ser encontrada nele. Querendo ou não, uma vida no inferno ali, sofrendo eternamente, seria a vida eterna. Não existe vida eterna assim. Vida eterna só tem aquele que crê no Messias. É assim, gente, funciona. É simples, a Escritura é simples. Agora as pessoas ficam fantasiando, inventando teorias, falsas ilusões, falsas interpretações das Escrituras para poder manipular as pessoas, colocar medo nas pessoas, prender as pessoas. Não é isso que fala. Mas vou continuar lendo aqui para vocês mais várias passagens que vai deixar isso bem claro. Vamos pegar aqui Salmos 37, 20. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor murcharão, como a beleza dos campos.
desvanecerão como a fumaça. Ou seja, fumaça serão consumidos, desvanecerão, sumirão. Vamos pegar aqui, ó, Salmos 104:35. Sejam os pecadores da terra eliminados e deixem de existir os ímpios. Deixem de existir. Eliminados, deixem de existir. Isaías 11:4. Mas julgarás com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará os ímpios. Morte, segunda morte. Morrer, matar, matará. Não penitenciará eles. Obadias 1:16. Obadias 1:16, eu gosto bastante dessa passagem, ela é bem interessante, ó. Porque como vós bebeste do meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem existidos. Entendeu? Será como se nunca tivessem existido. Eles serão exterminados, eliminados da face da terra. Eles não vão estar sofrendo lá. Eles não vão sofrer uma consequência eterna lá. Eles serão destruídos e será como se nunca tivessem existido. A existência deles se tornará nula. Entendeu? É simples. Será como se nunca tivessem existido. Mas vamos seguir aqui, ó. Tem bastante passagem aqui, tem bastante folha aqui para ler para vocês, tá? Vamos pegar aqui, ó. Malaquias 4:1. 1 e o 3 eu vou ler para vocês, tá? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Não sobrará nenhum vestígio deles, nem a raiz, nem ramo. Eles serão como a palha no fogo. O que acontece com a palha no fogo? Ela é queimada, ela é dissolvida. Ó, no 3 ele fala assim: e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Serão como cinza. Queimou, virou cinza, será como adubo na terra. Simples assim. Aqui vamos pegar aqui agora também a passagem de Jó 20, do 26 ao 29, tá? Todas as trevas são reservadas para os seus tesouros. Um fogo não assoprado os consumirá e os devorará. E o que ficar na sua tenda, as rendas de sua casa ir-se-ão no dia da ira do Criador. Todas se derramarão. Esta da parte do Criador é a porção dos ímpios. Esta é a herança que lhes reserva. Então qual que é a herança dos ímpios? Então está aqui. A herança dos ímpios é que eles serão consumidos e devorados. Essa herança, esse é o castigo dos ímpios. Não é ir ficar no inferninho lá fritando igual um pastelzinho eternamente, como se o Criador estivesse se deliciando com o sofrimento humano. Já falei, quem gosta de sofrimento humano é o diabo e não o Criador. Salmos 1, de 4 a 6. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Criador aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios te leva à destruição, aniquilação, fim, extermínio, serão como se nunca tivessem existido. Que tu dissipes assim: como o vento leva a fumaça, como a cera derrete na presença do fogo, assim perecerá os ímpios na presença do Criador. Salmos 68, 2. Salmos 73, 17 a 20. Até que entrei no santuário do Criador, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os opõem em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Desaparecer. Aniquilados. Salmo 104, 35. Sejam os pecadores eliminados da terra,
e deixe de existir os ímpios. Pessoal, então entendeu? Deixar de existir é exterminar, é desaparecer. Deixar de existir não é ficar penando no inferno, não é ficar sofrendo eternamente. É deixar de existir, a palavra é simples, é um português, não é nem questão de escritura. É português. Deixa de existir, some, consumido, devorado. Agora vamos pegar no Novo Testamento algumas passagens também. Mateus 21, 44. Aquele que cair sobre este a pedra será despedaçado. Aqui o Messias está falando sobre ele, ser a pedra angular do reino, da construção, tal. Então ele está falando assim, ó. Aquele sobre qual cair essa pedra será despedaçado, e sobre quem ela cair será reduzida ao pó. Por que reduzida ao pó? Qualquer coisa quando pega fogo e queima, é reduzida ao pó, é eliminado, ele vira cinza. Então fala aqui, sobre qual cair o jugo dele será reduzido a pó. Por quê? É queimado e reduzido a pó. Agora deixa eu pegar aqui Ezequiel 18 também. Vamos voltar no Velho Testamento, que tem uma passagem interessante. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então está entendendo que essa passagem fala? A alma ela não é eterna incondicionalmente. A alma só é eterna mediante a crença no Filho. A alma que pecar, ela morre. Então a imortalidade não é uma condição imutável da alma, não é uma condição incondicional. Ela depende da crença. A alma que peca, a alma que não crê no Messias, ela morre. Você vai falar assim, todos nós somos pecadores. Claro que somos todos pecadores. Eu como pecador, se eu não entregar minha vida para o Messias, se eu não acreditar nele, se eu não confiar na salvação que vem dele, eu vou morrer, porque só ele foi perfeito, só ele foi capaz de restaurar, de fazer a nossa redenção perante o Criador. Então sem ele, eu vou morrer, porque o meu pecado me carrega. O Criador, quando olha para nós, se ele olhar nós, como nos nossos atos, nós estamos lascados, querido. Nós só somos aceitos perante o sacrifício do Messias. O Criador não aceita nada que não é perfeito. Então a nossa perfeição está em Cristo e não em nós mesmos. Entendeu a questão? Então, tipo assim, todos pecam, claro. Então, a gente consegue a redenção perante Cristo. Agora, se você peca e você não aceita Cristo, logicamente que o destino é o quê? A consumação, você será devorado. O pecado não é aceito perante o Criador, de forma nenhuma. Mas vamos voltar aqui no Novo Testamento, agora Marcos 12, de 5 a 9, tá? Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Aqui está falando sobre a questão dos lavradores lá da terra, que matam os empregados, depois matam o filho, né? Então está falando sobre os maus lavradores da terra, né? Então fala assim, faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, o meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles os agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. E o que fará então o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. É até interessante essa passagem, né? Ele fala exatamente, ele mandou o filho dele, e o filho dele foi o quê? Foi morto por essas pessoas, né? Pelos ímpios, né? Então faz um paralelo até legal. Então quando ele voltar, ele exterminará os ímpios. Lucas 13, 4 a 5. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Perecer, gente, vocabulário, português, não é nem questão de escritura. Perecer é ser destruído, perecer é ser exterminado, perecimento, pronto. Português, não vou falar nem de escritura. Português, a palavra perecer. Agora aqui, ó, vamos pegar Lucas também, 20, 17 e 18. O Messias olhou fixamente para eles e perguntou, então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzida a
pó. Redução a pó, mais uma vez. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. João 3,16, essa passagem. Agora João 11,28. Disse-lhe o Messias: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, permanecerá vivo eternamente. Quem crê nele, vida eterna. Quem não crê nele, extermínio, aniquilação, perecimento, como se nunca tivesse existido. Atos 3:23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do meu povo. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Ele não estava falando aqui, Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava falando desse mundo. Que nesse mundo todos vão morrer. Nesse mundo a morte pertence a todos. Ele fala justamente sobre depois da vinda do Messias. Então quem não tiver em Cristo, morrerá, extermínio, segunda morte. Quem tiver nele tem a vida eterna. Romanos 6:23. Esse aqui eu acho interessante, porque o salário do pecado é a penitência eterna no inferno e sofrimento eterno. É isso que fala? Não. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna no Messias, nosso Salvador. O salário do pecado é a morte. Não é a penitência eterna do inferno. 1 Tessalonicenses 1:8-9. Ele punirá os que não conhecem o Criador e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Salvador. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Criador e da majestade do seu poder. Então vocês estão entendendo o que é eterno aqui? A destruição ela é eterna, ou seja, a pessoa a partir do momento que ela é condenada, ela é destruída, a consequência dessa destruição, dessa condenação, ela é eterna. A pessoa destruída no julgamento final, ela não tem mais como se redimir. Ali é o fim. Ou seja, a execução da sentença ela não é eterna. A consequência da sentença ela é eterna. Morreu, segundo a morte, não tem mais onde voltar. É o extermínio, é como se nunca tivesse existido, como eu li aqui atrás. O que é eterno é a consequência da condenação. Entendeu como que é a situação? Qual que é a diferença? Uma última passagem aqui está em 2 Pedro 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo a destruição dos homens ímpios. Olha, pessoal, eu poderia ainda pegar várias passagens que falam sobre o extermínio e a aniquilação do homem ímpio. Eu acho que está mais suficiente isso aqui. Se alguém ainda quiser mais referência, me pede aí nos contatos aí embaixo aí nas mensagens que eu faço questão de postar. Mas então, tipo assim, pessoal, o nosso Criador, ele não é um ser perverso, ele é justo, ele julgará cada pessoa segundo a sua causa, mas ele simplesmente não deixará nenhuma pessoa sofrendo eternamente num fogo ardente, pessoal. Ele não é sádico, ele não é masoquista, pessoal. Ele é justo. Então, pessoal, a vida eterna só tem realmente aquelas pessoas que realmente creem no Messias, que seguem ele. Sem ele não há vida. É morte, é escuridão, é aniquilamento, é extermínio. Então é isso, pessoal. Acho que a religião usa essa questão do inferno para tentar justificar, para tentar prender as pessoas ao sistema. Inclusive, a Escritura tem aquela parte que fala assim: haverá choro e ranger de dentes. Aí o sistema religioso fala assim: olha, você viu? No inferno as pessoas ficarão sofrendo, terá muito choro, terá muito ranger de dentes, será muita agonia, será tudo. Tá? Realmente, pessoal, será muito choro e ranger de dentes, como a Escritura fala.
Mas vocês idealizam comigo, vocês pensam comigo. Um lago de fogo e enxofre. Milhões, se não bilhões de pessoas sendo empurradas pelos anjos para esse extermínio, para ser exterminadas. As pessoas estão sendo empurradas para ser mortas, queimadas vivas. Pessoal, não vai ser uma cena bonita. Realmente haverá choro e ranger de dente. Haverá muito desespero de pessoas que estarão vendo sua salvação indo pelo saco, estarão vendo que elas foram condenadas, que não tem mais o que fazer, as pessoas estarão sendo queimadas. Não será nada agradável, pessoal, essas pessoas serem empurradas e queimadas. Logicamente vai haver muita dor, vai haver muito sofrimento, vai haver muito choro, pessoal, mas isso é uma consequência da execução da pena. As Escrituras em nenhum momento falam que as pessoas ficarão sofrendo e se debatendo eternamente. Será um momento triste, será um momento de sofrimento e dor, a execução da sentença, meu amigo. Se você pegar uma bingazinha e colocar no teu dedinho 10 segundos, você vai ver que já dói pra caramba. Então, a execução da sentença será de muito grito, dor e desespero realmente, pessoal. Mas é uma execução temporária. É só um momento ali de extermínio das pessoas. Não é uma condição eterna esse sofrimento, pessoal. Então é isso que temos que saber separar e dividir, pessoal. Então o sistema religioso mentiu, enganou mais uma vez, pessoal. Eu acho que eu deixei bem claro nesse vídeo, eu espero estar deixando bem esclarecido isso. Se você não concorda comigo, você venha contestar. Eu não sei se tem como contestar isso, que a Escritura não fala em nenhum momento que os seres humanos estarão lá no inferno padecendo eternamente. Não tem uma passagem bíblica que fala isso. Eu já desafiei muitos pastores e muitas pessoas do sistema religioso para me mostrar, e ninguém teve capacidade de me mostrar uma única passagem que mostra as pessoas sofrendo eternamente no inferno. Enquanto na Escritura tem mais de 150 passagens que mostram o extermínio e a aniquilação do ímpio. Então nosso Criador ele é justiça, só que ele é misericórdia. Ninguém vai ficar sofrendo eternamente bilhões, bilhões e trilhões de anos por causa de uma vida de 15, 20 anos aqui de desobediência, pessoal. O nosso Criador não é sádico. Quem tem esse papel é o diabo que faz isso, pessoal. Então eu acho que é isso, esse tema eu estou encerrando aqui, pessoal. Eu acho que eu deixei bem claro isso. O inferno, a condenação do inferno, isso não existe. O que a Bíblia fala é sobre a aniquilação, o extermínio dos ímpios. O que vem acima disso é fermento, pessoal, não é bíblico. Então eu espero ter ajudado vocês a esclarecer mais uma vez esse tema do inferno, aí, sobre mais esse dogma da religião. Também peço para vocês, pessoal, estejam se inscrevendo no meu canal, ajudando, curtindo aí o meu vídeo aí, pessoal, ajuda muito na divulgação. Vamos divulgar essa verdade para as pessoas, vamos ajudar a livrar as pessoas desse engano. Eu acho que é a nossa obrigação falar da verdade para as pessoas, tirar as pessoas do engano. Eu acho que é isso que nós somos chamados, esse é o nosso papel como cristão, compartilhar o nosso conhecimento, principalmente de forma gratuita, como o próprio Messias falou, de graça a gente recebeu, de graça a gente tem que repassar também. Então é isso, pessoal, espero estar podendo ajudar vocês aí nessa questão. E até a próxima, com mais um vídeo sobre a Verdade Revelada 2.0. Nós estamos desenrolando essa mentira do sistema e levando todas as pessoas ao conhecimento realmente da sã doutrina das Escrituras, pessoal. Obrigado então aí mais uma vez e até a próxima. Tchau para todo mundo. Valeu, abraço.